Olá, eu sou o professor Rogério. Eu vou mudar um pouquinho aqui o tema dos meus vídeos, né? Eu vou falar um pouquinho sobre uma polêmica, né? Mas antes de falar sobre essa polêmica, eu vou aqui pedir para vocês, se vocês ainda não são inscritos aqui no meu canal, se inscreva. Se você acha que esses vídeos estão sendo interessantes, que podem levantar questionamentos, né, sobre a nossa sociedade, deixa aqui o seu like. Se você acha que esse vídeo ele pode colaborar para alguém, né, compartilha aí com os outros e é muito importante. Bem, é, a capa do vídeo já está dizendo muito bem qual é o tema do vídeo. Então, eu como professor de história, eu tenho muito que trabalhar essas questões voltadas para a cultura, para os símbolos nacionais. E um dos símbolos mais importantes do nosso país é o futebol, né? Então, o futebol ele faz parte da nossa cultura, ele faz parte do nosso cotidiano, né? Faz parte da música, da literatura, entre outras coisas. E essa semana eu me deparei com essa imagem na internet, que foi o símbolo da seleção brasileira com as cores vermelho e preta e com o distintivo da Air Jordan, né? Então, aí reacendeu, me vendeu uma ideia de falar um pouquinho sobre esses símbolos nacionais e o porquê, né? Tentar entender o porquê que a Nike, junto com a CBF, ela resolveu é, fazer com que a segunda camisa da seleção ela fosse vermelha. Então, eu coloquei aqui um título bem provocativo, que é a nossa bandeira nunca será vermelha, mais a camisa da seleção, né? Então, aí fica essa pergunta, né? Então, a seleção como um símbolo nacional. É possível que haja essa mudança? E a intenção desse vídeo aqui é conversar um pouquinho sobre essa questão da cor vermelha, né, da cor rubra, né, ou que nós somos Brasil, né? Então, para iniciar a nossa conversa aqui, eu trouxe uma matéria, né, da CNN, que é uma matéria que diz o seguinte, que a seleção brasileira vestirá vermelha, né, ou a seleção brasileira ela vai vestir o vermelho. Então, segundo a CNN, a seleção brasileira, junto com a Nike, que é a sua fornecedora de material esportivo, ela vai mudar a segunda camisa da seleção, que tradicionalmente ela era azul, ela é azul pela cor vermelha, segundo o site especializado Foot Handling. Então, esse site, ele cravou que a segunda camisa da seleção brasileira da Copa de 2026, ela será vermelha e ela será lançada no mês de março do ano que vem. No entanto, o debate ele se tornou algo que fugiu das quatro linhas do campo de futebol, né? Então, nesse caso, existe muitos debates sobre a questão de que a seleção ela poderia alterar a cor original da sua camisa, mesmo sabendo que a cor mesmo original ela já foi mudada há muito tempo, né? Então, a cor da seleção ela nunca, assim, no início ela não era amarela, né? Então a camisa um da seleção, ela era branca. Então, essa questão ela começa a reacender algumas provocações, alguns debates na internet, né? Tanto é que eu eu estou vestido de amarelo, mas estou vestido com a camisa do time que eu torço, que é o Corinthians, né? Então, nesse caso, isso é uma forma de mostrar o porquê, né, que nós precisamos revisar algumas coisas, né, sobre a questão do símbolo que é a seleção, o que a seleção representa para a cultura nacional e para quem gosta de futebol, né? Então, o que que você acha dessa mudança? Você acha que o vermelho ele combina com a seleção? Então a gente vai começar a discutir um pouquinho aqui sobre esse assunto. Bem, então a origem da palavra Brasil. Então o nome Brasil ele tem origem desde os povos originários do Brasil, né? Então na língua tupi, né? O pau-brasil, no caso a madeira, né? A questão da árvore, né? Então o pau-brasil ele era muito utilizado pelos povos nativos, né? Pré-cambrianos, né, os povos que viviam aqui no Brasil antes da chegada do Pedro Álvares Cabral. E o pau-brasil, ele era uma madeira, né, uma madeira muito apreciada por conta de uma característica dela, que ela era vermelho, um vermelho forte, um vermelho Brasil, né, que vem de brasa também. Então, essa árvore, ela era utilizada para tingir, para transferir esse vermelho para os tecidos.
né, que era uma cor muito valorizada na Europa no período, né? Então, a Europa, nós estamos falando de século XVI. Então, as invenções, as questões químicas, elas não eram tão presentes. E as roupas, né, como nós sabemos que o homem, o ser humano, ele vive a partir da moda, então, nesse quesito, a cor Brasil, a cor vermelha, ela era muito apreciada na Europa. Então, isso fez com que o comércio com o pau-brasil, ele era muito forte. Então, isso rendeu muitos recursos à coroa portuguesa. E nesse sentido, com o passar do tempo, os portugueses buscando uma nomenclatura para o território, então eles foram alterando o nome do território, da colônia, que foi Terra de Veracruz, Terra dos Papagaios, entre outras nomenclaturas, até chegar Brasil de Brasa, né? Então, esse Brasil, homenagem à questão do pau-brasil, né? No caso da derivação, né, desse nome. No caso, né, assim acabou sendo chamado inicialmente de Terra do Brasil e depois apenas de Brasil. E esse nome, ele foi muito identificado com esse essa árvore. Tanto é que essa árvore ela deveria ser o nosso símbolo nacional, mas ela não é, né? Então ela foi predada, ela foi praticamente extinta no nosso território, principalmente na sua região originária, que é ali na região da Mata Atlântica, e isso, né, faz com que a gente repense alguns costumes aí. Bem, então nossos símbolos pátrios. Aqui começa a minha provocação, né? Eu coloquei a bandeira de Minas Gerais. Então, o símbolo pátrio, né, do Brasil, ele representa oficialmente a identidade e a soberania do nosso país, a soberania nacional. Eles têm grande importância histórica e cultural, além de reforçar os sentimentos de união entre os brasileiros. Então, quando houve a proclamação da República em 1889, não havia nada muito preparado, né? Segundo os historiadores, como Caio Prado Júnior, como vários brasilianistas, eles dizem, né? Eles colocam, eles pesquisaram, chegaram à conclusão de que o Marechal Deodoro da Fonseca, junto com Benjamin Constant, eles não tinham um planejamento, eles não haviam construído uma identidade republicana, né? Tanto é que o golpe de 1889 foi um golpe onde a população ela ficou apenas assistindo o que estava acontecendo. O movimento de 1889 ele foi liderado pelos militares e também por uma elite, a elite cafeeira aqui de São Paulo, né? Então, nesse caso, o símbolo nacional, nós tínhamos que entender que a configuração do símbolo, da bandeira, das cores do país, ele não foi estabelecido naquele momento, ele foi estabelecido alguns dias depois, né? Tanto é que eu coloquei aí a bandeira de Minas Gerais, é porque os republicanos, os mais ferrenhos, que eles vão resgatar a imagem do Tiradentes, né? Eles pretendiam colocar a bandeira de Minas Gerais como um símbolo pátrio, né? De liberdade, né? Que seja também, né? Então, nesse caso, que a liberdade ela fosse, né? Um símbolo nacional. Né? E nesse caso, os debates eles foram se acalorando, eles foram se fortalecendo, até nós chegarmos à constituição da nossa bandeira nacional. Então, a bandeira nacional, ela foi produzida dias depois, né, da proclamação da República, em 1889, e seguindo alguns padrões de cores que nós vamos discutir um pouquinho, no próximo slide, mas é bom a gente focar aqui sobre a composição da nossa bandeira. A nossa bandeira ela é composta por um retângulo verde, um losango amarelo e um círculo azul com estrelas brancas e a frase ordem e progresso. Então, as cores, elas simbolizam, né, as questões históricas do nosso país, né, questões históricas, a sua formação, da formação da primeira casa real do Brasil, a primeira família real, né, da história do Brasil, que foi o Dom Pedro I e a Leopoldina, Maria Leopoldina, austríaca, né? Então, nesse caso, nós temos que pensar que a bandeira nacional, ela é um símbolo da nossa identidade, mas ao mesmo tempo, ela segue alguns interesses que muitas vezes nós não compreendemos muito bem, ou ela foi perdida com o passar do tempo. Bem, então, fazendo uma comparação aí da bandeira republicana e da bandeira monárquica,
né, da monarquia, nós temos, nesse caso, as cores da bandeira, então, que foi colocado, né, principalmente depois da década de 60, que houve o golpe militar de 1964, nós temos que entender que existia uma disciplina nas escolas que era educação moral e cívica, que foi passado para nós que estudamos naquele período, né? Eu peguei o finzinho ali da educação moral e cívica na metade da década de 1980 e era colocado a seguinte hierarquia. O verde era as matas, o ouro simbolizava a riqueza e o azul, ele era os rios e o céu. Na verdade, quando nós buscamos a origem das cores, nós temos que entender que o verde, ele simboliza a casa de Bragança e Orleans, que era a casa da família real, que simbolizava a família real portuguesa que foi, né, herdada pelo Dom Pedro I. Dom Pedro I, ele que promoveu a independência junto com a sua esposa, a Maria Leopoldina, entre outras lideranças, né, do movimento de independência no Brasil, né, entre outros, eles vão ter essa força, a questão do símbolo verde, né, da cor da família Bragança. O amarelo, ele significava a casa de Habsburgo, que é a monarquia austríaca, que foi, né, que é o símbolo da casa onde veio a Dona Leopoldina, né? A Maria Leopoldina, que foi uma figura ímpar na história do Brasil, que é uma mulher que ela pouco é citada na nossa história, né? Mas a esposa do Dom Pedro, ele fez com que a nossa bandeira, ela herdasse essa cor amarela, por conta da casa de Habsburgo. O azul, né, que nós podemos falar, né, sobre os rios, os mares, o céu, a paz, esse azul, ele tem muito a ver também com a questão da esfera armilar, que é um símbolo da navegação, né, lembrando das nossas origens portuguesas, né, os portugueses chegaram aqui, os portugueses tiveram protagonismo nas navegações, e o branco, né? Representa a paz e a harmonia. Bem, harmonia, né? Então, harmonia é um termo muito relativo, né? A harmonia na mitologia grega, essa deusa, ela é filha do deus Ares, deus da guerra, e da deusa Afrodite, deusa do amor. Então, a harmonia é quando você vive entre a paz e a guerra. Trazendo para a questão histórica, né, nós temos um historiador muito importante, né, o Sérgio Buarque de Holanda, né, o Sérgio Buarque, ele fala sobre essa questão do brasileiro ser um homem cordial, né, de ser um homem passional. Então ele age com o coração, ele não age com a razão, né? E isso nós vamos ver com a questão de como uma cor de uma camisa de futebol, ele em si, ele vai incentivar, ele vai acirrar pensamentos ideológicos, né? Então, nesse caso, eu vou falar um pouquinho aqui das cores da seleção, né? As cores das camisas. Então, o Brasil, ele historicamente, ele já vestiu quatro cores historicamente. O Brasil já vestiu branco, o Brasil já vestiu amarelo, já vestiu azul, já vestiu vermelho e já vestiu o preto, né? Cinco cores, desculpa, errei, né? Então, nós temos essas cinco cores que fazem parte da história da seleção brasileira. Então, o Brasil ele já vestiu essas cinco cores em momentos diferentes. Bem, então, a questão do branco, né? Então, qual é o significado dessas cores? O Brasil ele vestiu branco até a Copa de 1950, né? Então, até 1950, o uniforme brasileiro ele não era amarelo, ele não era azul, ele era branco, né? Era uma simbologia. Então, em 1950, houve a Copa do Mundo, a primeira Copa do Mundo no Brasil, que foi perdida na final contra o Uruguai, com um gol sofrido, né, nos últimos minutos, né, sobre o goleiro que foi, né, ele foi penalizado durante quase toda a sua vida por conta, né, desse gol sofrido, né? Então, esse goleiro, ele foi responsabilizado e esse goleiro, ele foi o símbolo da derrota dessa camisa branca. Tanto é que depois do Maracanazo, ele nunca mais voltou a vestir a camisa branca,
né? A seleção, ela só voltou a vestir a camisa branca, se eu não me engano, foi em 2023 em alguns amistosos, né? E se eu não me engano também foi numa Copa América, que vestiu a camisa branca como uma forma de relembrar as suas origens. Então, porque o brasileiro, ele é um povo muito supersticioso. E o Brasil, ele puniu a camisa branca, ele excluiu a camisa branca, né, por conta dessa derrota contra o Uruguai, né, porque os brasileiros começam a acreditar que a camisa branca, ela dá azar, né? Então, se cada time de futebol, ele aposentasse a cor de uma camisa por conta de uma derrota simbólica, como a derrota do Maracanaço, imagina o quanto de cores de camisa os times de futebol eles vestem. Tudo bem que hoje nós temos várias cores que são usadas mesmo não tendo nada a ver com as cores do clube ou da seleção, né, que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Bem, então o amarelo ele foi adotado em 1954, representando a identidade nacional e remete às cores da bandeira, né? Então, desde então, tornou-se o uniforme principal e o símbolo do futebol brasileiro. Então, a cor amarela, né, que ela também ela é usada por vários times de futebol, né, principalmente times brasileiros que tiveram parte significativa na seleção. Eles também usam essa cor como uma terceira camisa. No caso aqui, eu estou vestindo uma camisa do Corinthians, que foi uma camisa que lembra a questão da seleção. E esse símbolo da seleção da camisa amarela se tornou um símbolo da arte, do improviso, da alegria do futebol, né? Então, por conta disso, o Brasil ele é conhecido mundialmente com a camisa amarela, né? Então, nesse caso, a camisa amarela, ela é um símbolo do nosso povo, é o símbolo da nossa arte, que é o futebol. Bem, o azul ele ficou conhecido principalmente pela vitória da primeira Copa do Mundo, que foi em 1958, né? Então, depois do Maracanaço, nós tivemos a Copa de 54 e nós tivemos a Copa de 58. A Copa de 58, o Brasil ele chegou à final contra o time que era o mandante, o time que organizou a competição, né? Que é, no caso, a Suécia. E a Suécia também usa a cor amarela. Então, uma forma de você ter um segundo uniforme, porque o medo do Brasil era jogar de branco e dar ruim de novo. Então, segundo os roupeiros, segundo historiadores, segundo alguns pesquisadores, né, no caso, o roupeiro, ele deu a ideia da camisa azul. Por quê? Porque a camisa azul, segundo ele, representava o manto de Nossa Senhora, né? Então, Nossa Senhora Aparecida. Então, nesse caso, a camisa azul ela ganhou a graça, né? Ela ganhou essa força por conta de que saiu vitoriosa. Se a camisa azul tivesse, se o Brasil tivesse perdido a Copa de 58, talvez nós nunca vestiríamos o azul também, né? Então entra essa questão da superstição que o brasileiro ele leva. E a contradição aqui, a cor vermelha. O Brasil ele já vestiu vermelho em duas oportunidades, em 1917, em 1936, quando o Brasil ele disputou o Sul-Americano. E por conta de divergências das cores da camisa, o Brasil ainda vestia branco. Então, o outro time, ele também vestia branco. E como até a década de 50 não havia um segundo uniforme, uma camisa 2, né? Então, nesse caso, a seleção ela pediu emprestado, foi emprestado, né, camisas de um clube argentino, no caso, o clube do Independente, né, da Argentina. Agora, a CBF, ela tem um plano, né, a CBF e a Nike, ela tem um plano de se vestir vermelho na Copa de 26. Então, existe essa polêmica eu vou falar um pouquinho sobre essa polêmica a partir do meu ponto de vista, né? Cada um tem seu ponto de vista, cada um defende aquilo que acha melhor, mas eu não posso impor a minha verdade para ninguém. Tanto é que eu estou trabalhando de uma forma maximamente, né, relatando os fatos. Bem, a cor preta, né, que o Brasil usou em 23 por conta de um ato de racismo contra o Vinícius Júnior, que foi utilizado no amistoso contra uma seleção africana, a seleção de Guiné. Então, essa camisa preta, ela foi utilizada apenas em um jogo, né, que foi um jogo comemorativo, foi um jogo onde a questão de que o Brasil, ele se colocou
a favor do atacante Vinícius Júnior, que sofreu e sofre injúrias raciais, né, na Espanha, levando em consideração que por conta de várias questões atuais, a xenofobia ela vem ganhando cada vez mais espaço no mundo. E essa xenofobia, ela chega no futebol. O futebol, ele representa os maiores anseios, os maiores desejos de uma parcela da população. Então, o futebol, ele não é apenas um jogo. O futebol, ele faz parte da nossa cultura e do nosso dia a dia, né? Como já diria o Skank, né? Posso morrer pelo meu time, mas se ele perder, mas que dor eu sinto, né? Então, tudo isso tem a ver com a questão do futebol. Bem, então o que representa a seleção brasileira, né, para a gente discutir um pouquinho o porquê que essa mudança na cor ela está gerando tanta polêmica. Então, o Brasil ele representa muito mais do que o futebol, né? Então, ela é um símbolo de identidade nacional, de paixão, de orgulho de milhões de brasileiros. Então, o brasileiro, né, não todos, hoje em dia vem perdendo muito essa força da seleção, mas desde quando eu que nasci em 1980, muitas partes da minha vida elas são marcadas por episódios de Copa do Mundo. A Copa do Mundo, que uma das minhas primeiras lembranças, né, de quando eu iniciei a entender alguma coisa, foi quando eu vi uma camisa da seleção rasgada na rua em 1986, quando o Brasil ele perdeu, se eu não me engano, 1986 foi para a Itália, né? Foi para a Itália ou foi para Espanha? Vai, mas o Brasil ele perdeu e algum torcedor ele resolveu rasgar a camisa como uma forma de revolta. Bem, então falando um pouquinho aqui do que a seleção ela representa, a questão da união e cultura, né? Então o Brasil, a seleção ela representa isso, a união, né? Então todos juntos. Tanto é que a seleção ela foi utilizada durante vários regimes, o regime Vargas, o regime militar, né, ele usou a seleção como uma forma de provocar uma união nacional, né, e esquecer os problemas, né? Muitas vezes nós esquecemos os nossos problemas visando no futebol, né? Então é essencial, né? Então a questão da cultura, a seleção ela se torna algo muito importante que une todos sobre uma mesma bandeira. A questão de excelência em tradição. Então, a seleção, ela sempre é marcada pelos melhores jogadores do mundo, desde quando o Brasil ele disputou a primeira Copa do Mundo, que foi em 1930. O Brasil sempre se destacou, né, perante a questão da dinâmica do jogo, a questão da habilidade dos seus jogadores, a questão, né, voltando para que o Brasil ele tem o talento nato, né, o talento nato para o futebol. A questão da alegria e inspiração, né? Como já diria o Felipe Scolari, né? Sobre o jogador Bernard, né? Ele tem a alegria nas pernas. Então, o futebol brasileiro, ele sempre passou essa questão da alegria, né? E transformar, né? Pessoas simples, humildes em ídolos, né? Então, quem nunca sonhou ser um jogador de futebol? Né, como já diria a música do Skank, né? Então, mostrando que é possível transformar sonhos em realidade. Então, o futebol, ele é muito mais do que apenas um esporte para o brasileiro, né? Então, o torcedor, ele espera que o seu time jogue duas ou uma vez por semana para ter um momento de alívio, né? Um momento de você se desligar das suas rotinas, das suas tragédias pessoais. Então, tudo isso tem a ver com a questão da seleção. A questão da resistência e superação. A gente sabe que a camisa da seleção, ela representa a luta, a garra de um povo, né? Enfrenta desafios, que nunca desiste daquilo que sonha e busca suas conquistas, né? Então, o Brasil, né, em vários momentos, a camisa da seleção, ela também foi usada como uma forma de resistência durante o regime militar, né? Você estava conversando com um professor mais velho, né, um professor que ele viveu durante a ditadura militar, e ele estava falando para nós, né, em uma roda de conversa, quando eu estava preparando esse vídeo aqui, né, ele falou, né, que durante o regime militar, vestir a camisa da seleção muitas vezes poderia ser um ato de transgressão, né? A questão do que os militares eles acreditavam ser certo. Então existe uma dualidade aí na camisa da seleção, a camisa amarela, né? Dentro dos seus aspectos e principalmente por conta da polarização. O mundo hoje, não estou falando nem de Brasil, o mundo de uma forma em geral, né? Nós vemos isso na polarização das eleições de 2018,
na polarização das eleições de 2022. Então, o Brasil, como vários países do mundo, eles estão vivendo uma polarização muito forte, e essa polarização, ela é muito perigosa. E por incrível que pareça, né, o maior debate, um dos maiores debates na internet ontem, né, no dia 29 de abril de 2025, foi a possível camisa vermelha da seleção brasileira na Copa de 2026. Então, no caso, a cor vermelha, ela sempre foi atrelada à esquerda, principalmente por conta da Revolução Bolchevique, né? A Revolução Russa, que levou a cor vermelha para os estandartes, a bandeira vermelha. Só que a cor vermelha, ela tem uma conotação religiosa, né? Então, a questão da santidade, né, pela Igreja Católica, ela tem uma simbologia monárquica. Então, só os reis usavam vermelho, né? Por quê? Porque o vermelho era muito difícil de você se obter, né, até o século XVI, né? Então nós sabemos que o que é raro, ele é valorizado. O que é raro, ele sempre é muito mais caro. E isso, né, vai sendo acentuado, só que com o passar do tempo isso vai se perdendo, né, essa visão das cores, né, e do que elas simbolizam. Só que a partir de 2018 houve uma divisão no Brasil. Ou você usa amarelo ou você usa vermelho. Então, nesse caso, muitos brasileiros, né, eles vão deixar um pouco de lado a camisa amarela da seleção. Eu sou um exemplo. Muitas vezes, eu sou meio resistente a usar a camisa amarela da seleção por vários motivos. Mas isso aí, eu não estou aqui para convencer ninguém de seguir o que eu acredito, mas sim de trazer para a roda o fato, a conversa. Bem, então, os últimos anos, a camisa amarela tem sido apropriada por grupos políticos de direita e de extrema direita, tornando-se o símbolo uma manifestação ideológica. Agora, o vermelho reacende a discussão sobre a neutralidade da seleção e os uniformes devem ou não carregar símbolos políticos. Bem, o futebol, né? Onde que surge o futebol? Né? Então, o futebol ele surge na Inglaterra, nos pátios das grandes fábricas. Então, o futebol sempre foi um esporte, uma manifestação ligada ao proletariado, ao trabalhador. Então, o futebol ele foi perseguido em alguns momentos. O futebol, né, até o Brasil ele se tornar uma elite no futebol, ser jogador de futebol era considerado um ato de vadiagem, né? Ou um ato elitizado. Tanto é que os primeiros times, o primeiro time que aceitou homens negros, né, no seu time foi o Vasco da Gama. O Vasco da Gama foi o primeiro time a aceitar homens negros vestindo as suas cores, né? Outros times, né, eles rejeitavam essa população mais humilde, né? No caso, o primeiro jogador mesmo que ganhou notoriedade como negro no futebol foi o Leônidas da Silva, que foi conhecido como Diamante Negro, né? O Leônidas da Silva, ele não é hoje um jogador tão expressivo, né, no cenário nacional, né, por conta que para jogar na seleção, você não poderia ser profissional. Até a década de 40, né, o jogador para que ele vestisse a camisa da seleção, ele não poderia ser profissional. E o Leônidas da Silva, ele, se eu não me engano, ele foi o primeiro jogador a jogar fora do país, né, o Leônidas. E ele foi aquele que inventou, né, a bicicleta, o gol de bicicleta. E o Leônidas da Silva, ele também vai dar um nome ao chocolate diamante negro, né? Ele ganha esse título de diamante negro. Então, nesse caso, a questão do futebol, o futebol ele ultrapassa, né, a linha da neutralidade. Nós temos times que representam ideologias. Ó, vestindo a camisa do Corinthians, o Corinthians ele teve origem em operários, em locais de fábricas, né? Então, isso faz com que o futebol ele não seja apenas um esporte, mas sim também uma filosofia de vida, né? Então, você torcer por um time é representar a história que aquele time ele leva consigo na sua camisa, no seu símbolo, né? O time do povo, né? A seleção é o time do povo, né? Então, a gente deve discutir todos esses pontos.
E a questão da camisa, né? Então, falar um pouquinho aqui de como a polarização, ela realmente, ela fez com que a venda das camisas, elas tenham uma simbologia aí. Então, a polarização, ela fez com que uma parte da população, ela se afastasse da camisa amarela. Tanto é que hoje há uma grande procura pela camisa azul ou pela camisa de outras cores que representam o nosso país, as camisas de goleiro, né? Então, nesse caso, a situação desse debate, ele vai além do símbolo nacional, né? Então, ele vai além da linha, né, das quatro linhas do campo, mas também a questão do cenário político, das conotações políticas, de como é que ela vai ser colocada na nossa, né, nas nossas tradições. E a maior questão é que a Confederação de Futebol, a CBF, ela considera, né? Então, ela está junto com a Nike conversando e discutindo se pode ser introduzido outras cores para fugir, né, dessa questão ideológica, por incrível que pareça. Só que daí a cor, né, isso reacendeu ainda mais esse problema que foi a escolha da cor vermelha, né? E isso fez com que aqueles que usam a camisa, né, da seleção brasileira como uma forma de representação da sua ideologia, ele vai colocar isso como uma afronta. E isso vai gerar controvérsias. Bem, então a questão das vendas, né? A camisa da seleção brasileira em 2023 e 24, ela teve uma venda mundial em torno de 1,43 milhões de unidade. A seleção brasileira, a camisa da seleção, ela é a sexta maior, mais vendida do mundo. A Nike, ela está junto com o Brasil desde a Copa, desde 1995, 96, né, que foi quando a Nike ela assumiu o fornecimento do material esportivo da seleção brasileira. Então, nesse caso, a Nike já é uma parceira antiga da seleção. E nós sabemos que camisa de futebol é algo muito caro, né? A camisa de futebol é algo que você exclui uma grande parte da população. Nós podemos falar sobre essa questão do preço, mas também tem essa questão do que essa camisa ela vai representar. Então, lógico, estou falando aqui de uma forma que eu não tenho nenhuma informação sobre esse assunto, mas nós sabemos que a camisa ela rende royalties, né? Então, essa camisa ela vai render dinheiro para a fornecedora de material e também para quem é o dono do escudo, né? Então a Nike ela também ela fornece material esportivo para o Corinthians. Então qual é o intuito, né, da Nike em colocar uma camisa vermelha na seleção, né, na seleção brasileira? Tem a ver sobre a questão social? Tem a questão política ou é meramente econômica, visando, né, vender mais camisas? Então aí fica o nosso debate, a gente fica aqui se degladiando, mas o que a empresa ela está pensando disso? Né, a Nike. Então, o que a Nike ela deve estar junto com a sua equipe de marketing conversando sobre isso, né, com vários exemplos, né, aqui que nós podemos dizer. A camisa na camisa do ano passado do Corinthians, a camisa preta do Corinthians. Tanto é que a frase, o marketing era o quê? A nossa história, ela é escrita numa página preta, né? Então mostra o quê? A origem da torcida do Corinthians, né? A origem periférica da torcida do Corinthians. Mesmo vendo que na Neoquímica Arena, né, o perfil do torcedor ele mudou muito, né? O futebol hoje ele é muito elitizado, né? Então, às vezes nós vendemos um discurso que ele não é colocado na prática, né? Então, isso também é para nós pararmos e pensarmos no que nós estamos discutindo, nós estamos brigando com os nossos amiguinhos, né? Então, eu vou comprar uma camisa vermelha da seleção, seu comunista. Eu vou comprar uma camisa amarela da seleção, seu bolsonarista. Então, não faz sentido, né? Às vezes o futebol, ele deve ter um cunho de representatividade, com certeza, mas é, separar famílias, né? Hoje nós vemos muitas famílias separadas por conta desse discurso ideológico extremo, né? Lógico, eu vou defender a minha forma ideológica, só que eu não vou atacar a outra pessoa só porque ela pensa de uma forma diferente. Lógico, a gente pode conversar de uma forma democrática, o maior problema é esse, né? Hoje o debate ele não é mais dialogado, ele é gritado, ele é exposto.
ele é vexatório. Então, se eu não posso vencer a pessoa na conversa, eu vou tentar vencer no grito, eu vou tentar vencer em mentiras, eu vou tentar vencer numa forma a partir da ofensa. E isso diminui o debate, diminui a importância, porque eu posso muito bem não concordar com várias coisas que uma pessoa ela diz, mas eu tenho que ter o direito, ela tem o direito de falar, e eu posso muito bem pegar aquela parte positiva que ele fala e colocar em prática. Nem tudo aquilo que vem de um lado ou que vem do outro, ele tem que ser combatido. Mas nós estamos discutindo o quê? Uma cor vermelha na camisa da seleção, por incrível que pareça. Bem, então a CBF, lógico, a CBF ainda não se manifestou, né? A CBF ela ainda não colocou nenhuma, ela nem negou e nem afirmou que a segunda camiseta da seleção ela seja vermelha. Eu, como historiador e sabendo, né, que a CBF ela sempre tem uma visão dúbia, pensando em questão que a CBF ela não é um órgão governamental. A CBF não tem nenhuma responsabilidade nem com o partido X, nem com o partido Y. Então, nesse caso, a CBF ela é uma instituição privada. Ela pensa no seu lucro. Tanto é que a CBF ela organiza os campeonatos, ela organiza a seleção, mas ela não está sabendo como negociar esse negócio tão representativo no nosso país, que é o futebol. Então, isso fica, né, bem claro dentro dessa polêmica, né? Então, a CBF, ela tem outras coisas para se preocupar, né? Como nós, cidadãos, e como os nossos deputados, né? Os senhores deputados que ontem subiram ao plenário para criticar a cor da camisa da seleção. Isso aí é uma vergonha. É uma vergonha pensar que parlamentares, pessoas que recebem dinheiro público, eles se preocupem muito mais com a cor de uma camisa de futebol do que, né, as mazelas do nosso país, a fome, a questão de diminuir imposto, pensar em modernizar o país, a tragédia que é a educação no país. Então, o maior problema é a cor da seleção, não é os problemas do nosso país, né? E a CBF é um caso sério também, é um caso à parte. Bem, então, aqui, né, eu vou deixar essas perguntas aqui para a gente refletir. O que que você acha dessa questão, né? Você é a favor, você é contra, sobre essa questão de mudança da camisa? Então, a seleção, ela deveria manter as cores tradicionais ou inovar? Gente, ó, então, com o passar do tempo, eu fui falando e eu não levantei algumas coisas também importantes. A cor vermelha, ela faz parte da nossa história. Como, se nós pensarmos muito bem, a Itália. A Itália, ela não tem a cor azul na sua bandeira. Mesmo assim, ela é azurra, né? Então, ela veste a cor azul, mesmo não tendo a cor, né, a cor azul na sua bandeira, no seu símbolo nacional. Então, nesse caso, nós podemos repensar algumas coisas, né? Como eu expliquei aqui para vocês, a importância da cor vermelha do Brasil, né, da brasa, né? Então, nesse caso, nós temos que ter um pouquinho mais de consideração, refletir nos nossos dia a dias, conversar sobre o assunto de uma forma realmente democrática e como isso, né, representa muito a nossa história e as nossas tradições. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo que eu precisava me manifestar. Eu sou uma pessoa que adora futebol, e isso é importante para a construção da nossa identidade. Então, gente, se você gostou aqui desse vídeo, deixa aqui o seu like, comente, né? Vamos conversar de uma forma democrática, sem ofender o amiguinho, por favor, né? Então, e se você achou que esse vídeo ele é interessante, que pode chegar a outras pessoas, compartilhe, se inscreva no canal, que é muito importante para o meu trabalho, porque eu estou trazendo aulas de geografia para todos e também algumas polêmicas, né? Vou começar a trabalhar com polêmicas também. Muito obrigado, gente, com tudo aquilo que vocês me proporcionaram até aqui. E vamos continuar a nossa história e nossas contradições.